Primeiramente, Feliz Natal. Segundo, o que vocês acharam das minhas orelhinhas novas? Eu roubei da Kid. Eu fui no meu Instagram e perguntei pra vocês o que vocês preferiam ver com o tema de Natal. Se vocês queriam saber das tradições americanas ou se vocês queriam ver Do It Yourself. O tema das tradições ganhou com um peso bem maior, assim. E eu queria muito falar pra vocês porque depois que eu mudei pros Estados Unidos, várias coisas de Natal começaram a fazer sentido na minha cabeça. E coisas que não faziam sentido no Brasil. Tipo, eu sempre entendi que a gente tinha um Natal com neve porque era uma coisa que vinha dos Estados Unidos, que vinha do Polo Norte, whatever. E que, tipo, não é brasileira. Tipo, a gente monta uma árvore, um pinheiro de Natal. A gente nem mal tem pinheiro no Brasil. A gente tem um pinheiro no Brasil? Anyway. Mas eu sabia que essas coisas eram importadas, mas muitas outras coisas começaram a fazer sentido depois que eu mudei para os Estados Unidos e vocês vão entender por que nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar é que eu amo luzinha de Natal, eu sempre gostei, mas eu sempre achei que elas fossem só por decoração. Existe um porém maior, que não foi explicado pra mim, foi uma coisa que eu deduzi sozinha, que é a seguinte. Aqui no inverno, pelo menos aqui upstate, aqui onde eu moro, tipo, quase no Canadá, quando começa a ficar frio, logo que começa o outono, começa a escurecer cada vez mais cedo. Então quando chega nessa época que estamos vivendo agora, tipo, essa semana, faltam 4 dias pro Natal agora, no dia de hoje, começa a ficar muito escuro. Na real fica escuro, escuro, escuro mesmo, tipo, o breu lá fora às 4 horas da tarde. E iluminação é uma coisa que os Estados Unidos não tem muita. Não tem muita iluminação na rua, mal tem iluminação na rua. E as casas também não têm iluminação exterior. É bem aquela coisa de filme de terror que você olha pra janela do lado de fora à noite e não consegue ver nada. É desse tipo. Nada, nada. Sabe no The Sims quando você coloca uma lâmpada no jardim e você só consegue ver a lâmpada, você não consegue ver nada ao redor dela? Tipo, ela não ilumina nada. É a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. A iluminação do lado de fora das casas são bem precárias, assim. E tipo assim, a vida não acaba às 4 horas da tarde, não é como se ficasse escuro 8 horas da noite e todo mundo tá dormindo, não. Eles viram nas luzinhas como uma decoração alternativa que também fosse dar mais felicidade pra essa época do ano, porque essa época do ano também é uma época que começa muitos índices de depressão, assim, porque, gente, não tem sol, tipo, tem sol das 7 da manhã às 3 da tarde. Tipo, quando você chega em casa já tá tudo escuro, já você sente que o seu dia não rendeu, o tempo parece que não passa. Então eu acho que é um jeito de tornar tudo mais feliz assim. E também fica lindo, 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 lindo. E outra razão para as luzinhas de Natal, que essa talvez vocês saibam, é para que o Papai Noel ache as casas em que ele tem que vir deixar presentes. Tudo tem um porquê, mas eles têm 300 tipos diferentes de luzinhas pro lado de fora. Eles têm holofotes que refletem na casa. Eles têm brinquedos infláveis com luzes, tipo pra decoração de Natal, sabe? E não é só no Natal. Essas decorações começam logo no Halloween, assim, logo no metade de outubro. Eles primeiro decoram pro Halloween, daí as luzinhas são laranjas, amarelas e roxas. Daí depois eles decoram pro Thanksgiving. Tudo decorado. E depois, logo depois que passa o Thanksgiving, começa as decorações de Natal. Diferente do Brasil, que a gente começa a montar a árvore de Natal já no final de outubro, começo de novembro, por aí. A segunda coisa é... Eu não tinha prestado atenção nisso no ano passado. O dia 24 não é um big deal aqui, só o dia 25. Então, tipo assim, não rola ceia no dia 24. Pra não dizer que não rola, rola um jantar legal assim, mas normalmente não é como a gente faz, não é em casa, com todo mundo reunido e etc. Ou eles revezam, tipo, primeiro eles vão na casa de um amigo no dia 24 e depois eles recebem a família no dia 25. A minha família do ano passado eles saíram pra fazer isso, eles foram realmente na casa de um amigo, de um parente. Deixaram a casa limpa, impecável, eu não podia encostar em um copo pra no dia seguinte estar tudo preparado pra receber todo mundo. Então, tipo, eu acho que essa é mais uma razão. E quando eles vão pra casa de amigo, eles vão pra restaurante e tal. O dia 25 é realmente o dia importante. Restaurante não abre, além, tipo, restaurante chinês abre, mas o resto não. E é quando tudo acontece. A minha família esse ano vai fazer no dia 24 à noite, porque eles vão viajar no dia 25 logo depois que abrirem os presentes. E eu preferi desse jeito porque é o jeito que a gente comemora no Brasil. Tudo bem que a gente também tem a ceia do dia 25, mas vocês entenderam. A terceira coisa é... Não tem peru no Natal. Não é uma regra, mas porque eles já fazem peru pro Thanksgiving, eles não fazem peru pro Natal. E na real, tipo, é um trabalhão, sabe? Porque o peru é desse tamanho. E daí eles têm que limpar a geladeira inteira pra achar espaço pra colocar o peru. E depois eles têm que limpar o peru e colocar pra assar, tipo, um dia antes, etc.
A minha família fez peru pro Thanksgiving. As comidas de Thanksgiving são bem tradicionais, são as coisas mais legais que eu vejo, tipo assim, que eu já vi aqui nos Estados Unidos, porque a maioria das comidas são bem prontas e fast food, etc. E no Thanksgiving foi quando eu vi comidas realmente tradicionais sendo feitas. E foi muito legal, são receitas bem da hora. Uma hora eu mostro. E no Natal eles vão fazer ou porco, ou carne de vaca, ou alguma coisa assim. Minha família do ano passado era italiana, descendência italiana, e eles fizeram o peru também no Thanksgiving, e no Natal eles fizeram massa, eles fizeram lasanha, eles fizeram pasta, fizeram 2 tipos de macarrão, fizeram umas entradas italianas, achei da hora, achei bem legal, mas é uma coisa totalmente diferente do que a gente faz no Brasil também, até porque a gente não comemora o Thanksgiving. Próximo tópico, presentes. Vocês sabem que tem a Black Friday logo depois do dia de ação de graças, e é quando os preços de tudo caem muito, e tipo, as pessoas aproveitam essa data pra comprar os presentes de Natal. Porém, nessa última semana, todas as lojas estão com as mesmas promoções que elas estavam na Black Friday. Mas o que eu queria falar sobre isso é, as crianças aqui fazem listas e listas de presente. E elas ganham tudo que tá na lista. Então vocês não têm noção da quantidade de presente que essas crianças ganham. O ano passado eu tinha 5 kids. Cada um ganhou 5 presentes caros dos pais. Plus presente do avô, do tio, do primo, do amigo, whatever. Sério, é louco, louco. Em aniversário assim também, eles ganham muito presente. Como se não bastasse só ter presente debaixo da árvore de Natal, eles também têm as meias de Natal que ficam em cima da lareira ou whatever. E ali você pode colocar coisas menorzinhas, sabe? Tipo, lembrancinhas, ou podem até ser coisas caras, só que de um tamanho menor. Eu vi até uma propaganda da Apple falando pra você colocar o Apple Watch nas meias, nas stockings. E aí, tipo, eu fiquei pensando, você deve ter uma grana, né? Bonita pra conseguir dar Apple Watch de lembrancinha. Falando da árvore de Natal, a gente no Brasil tem a árvore de plástico. Eu acho que todo mundo tem a árvore de plástico, e daí a gente tem de 1000 cores diferentes. Aqui nos Estados Unidos, eles têm as de plástico também. E as famílias mais tradicionais gostam de ir e comprar a árvore inteira, a árvore real. A minha família, o ano passado, fez isso. No último final de semana de novembro, assim que passou o Dia de Ação de Graças, eles me levaram pra uma fazenda bem longe, acho que a gente dirigiu umas 2, 3 horas. As crianças escolheram uma árvore, a gente cortou a árvore, o cara cortou a árvore, colocamos no topo do carro e levamos embora pra casa, e daí depois tiramos do carro, colocamos na sala, ligamos tudo em volta dela, as luzes, etc. Então foi uma experiência bem diferente, bem divertida, eu fiquei bem feliz de poder ter feito isso junto com eles. E o mais legal é que a árvore deixa a casa com um cheirinho, aquele cheirinho de pinheiro, muito, muito gostoso. E eu adorei realmente essa experiência. Falando sobre árvore, eu queria falar das decorações. Porque no Brasil a gente decora as árvores mais baseado numa questão de estética. Se vai ficar bonito, se as cores das bolas vão combinar, se as luzinhas estão penduradas de um jeito legal. Aqui nos Estados Unidos eles colocam as luzinhas, mas os ornamentos são memórias. Então, tipo assim, quando eles casam, eles compram um ornamento, colocam a data e todo ano eles penduram aquela data na árvore. Quando as crianças nasceram, batizado, formatura, isso e aquilo, eles colocam um ornamento pra cada data especial na árvore. E também tem, tipo assim, todos os personagens da Disney que você pode colocar. Tem decoração de time de futebol, de beisebol. É bem louco, mas eu acho bem legal, porque fica uma árvore com a cara da família, sabe? Eu achei bem da hora. E daí as famílias mais organizadas, assim, que querem uma coisa mais bonita e bem feita, eu acho que existe sim um jeito de organizar pra ficar legal. Mas no caso da minha outra família e dessa, ficou bem bagunçado, ficou bem esquisito. Partindo pras minhas 2 últimas coisas, a primeira delas é a questão do Papai Noel. Eu nunca acreditei em Papai Noel. Eu sabia que eu sempre soube que quem comprava os presentes eram os meus pais, os meus avós, os meus tios, etc. Foi bem difícil crescer sem contar isso pra ninguém. Antes eu achava que ele era uma questão mais de marketing, pra vender presente, isso e aquilo. Hoje eu vejo de um jeito diferente. Os pais aqui têm muito pouco controle sobre as crianças. E o jeito que eles encontraram de controlar elas, pelo menos por parte do ano, é dizendo que o Papai Noel não vai vir e não vai trazer presente se eles forem maus. E daí elas obedecem mais e, tipo, tudo isso vira uma chantagem com tudo, sabe? Qualquer coisa que eles fazem, olha, o Papai Noel não vai vir, ou leva eles pra verem o Papai Noel e daí conversa, etc. O meu fofo, e eu acho que algumas outras famílias, tem um aplicativo no celular que você coloca o nome da criança e pede pra receber uma ligação do Papai Noel. É uma mensagem, tipo, não é como se a criança fosse conversar com ele, até porque a criança fica com um pouco de medo, receio, ela não responde, ela só escuta. Então é uma mensagem
que vem com o nome falado da criança, com a voz do Papai Noel, falando que ela tem que se comportar, que isso e aquilo. Tipo, no aplicativo você coloca tudo que você quer que o Papai Noel fale pra criança. Então, tipo assim, eu descobri que é um jeito que os americanos criaram de criar os filhos. Não tem nada mais, entendeu? Tipo, talvez tenha uma questão de marketing, assim, que as lojas criem, mas só isso também. E junto com o Papai Noel, como se o Papai Noel não bastasse, existe um elfo, que eles chamam de The Elf on the Shelf, que seria o elfo na estante, que é literalmente um boneco desse tamanhozinho, esquisito, vestido de vermelho, que vem pra casa na época do Natal. Cada dia ele tá numa posição diferente, num cômodo diferente, num lugar diferente. Ele vigia as crianças durante o dia e durante a noite ele volta pro Polo Norte e conta pro Papai Noel tudo que as crianças fizeram. Então, tipo assim, se elas forem más, no dia seguinte ele não pode mudar de lugar, ele tem que ficar no mesmo lugar, mas ele aparece com uma carta dizendo que elas estão na naughty list, que elas estão na lista das crianças más, que elas precisam se comportar, que elas precisam, tipo, melhorar o comportamento, etc. E se isso não fosse o suficiente, tipo assim, todas as casas têm um, as escolas têm um em cada sala pra vigiar as crianças. E as crianças realmente acreditam nisso. O meu menino de 7 anos chega em casa da escola e conta tudo pro elfo. Ele levanta procurando o elfo. Ele dá comida pro elfo. E, obviamente, o meu fofo chega todas as noites e ele tem que mudar o elfo de lugar. Pra as crianças continuarem acreditando que ele tem vida. Então, mas ele não pode falar com você e as crianças não podem tocar nele. Como se isso não fosse o suficiente. Esse ano meu fofo me apareceu com uma versão feminina do elfo, um cervo de pelúcia e um cachorro de pelúcia, para as minhas 3 kids, um para cada. E a razão deles as crianças têm que dormir com eles, porque durante a noite eles vão ver se as crianças se comportaram indo pra cama, porque as crianças que têm muito problema pra ir pra cama, etc, pelo menos as minhas têm. E eles vigiam, porque de noite o elfo não tá aqui, o elfo está no Polo Norte. E daí no dia seguinte eles contam pro elfo tudo que as crianças fizeram, se elas dormiram ou não, e isso e aquilo. É um rolê, assim, que eu não sei quanto que as pessoas fumaram pra inventar essa história. Mas inventaram e tamo aí, e as crianças acreditam. Então, tipo assim, foi um jeito que eles criaram de controlar as crianças. É uma besteira, é uma coisa que eu não acredito, eu fico com dó, eu fico morrendo de vontade de contar a verdade, especialmente pro meu menino mais velho. Porque, mano, ele tem 7 anos e ele acredita nessas coisas assim como se fosse, meu Deus, como se fosse um bichinho do Toy Story, que se move, que fala, que anda e whatever. Mas no geral é uma coisa. O Natal é bem legal, é bem temático, é bem aquela coisa de filme. A minha host family não arrumou tanto a casa. O ano passado eu não consegui ver neve no Natal, esse ano eu consegui. E foi lindo, gente. É lindo, lindo, lindo ver a decoração das casas com neve. As casas que arrumam pro Natal, elas realmente se arrumam, elas fazem coisas lindas. No Brooklyn tá tendo todo ano tem, eles decoram, tipo, todas as casas, por elas serem pertinhas, assim, uma da outra, eles decoram muito, fica muito lindo. Queria muito ver, mas eu acho que eu não vou conseguir. O ano passado eu fui ver a Christmas Tree da Quinta Avenida. E, gente, sério, essa época do ano é tão lotada, tinha tanta gente, eu não conseguia andar, que esse ano eu não fui. Mas é bem linda, tem a pista de patinação. E é tudo bem mágico, é tudo bem coisa de filme. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu compartilhei com vocês agora. Essas coisas que eu falei pra vocês não são tradições que eu vivi desde pequena, whatever. São coisas que eu vivenciei nos 2 últimos anos, nos 2 últimos natais. E eu achei que seria uma boa compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.